Hello guys, tudo bem com vocês? Teacher Sávio aqui de novo, certo? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam saudáveis. E hoje, pessoal, hoje é nossa última aula, nosso último encontro, o último vídeo, a nossa leitura que estamos lendo juntos, né? O livro Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, né? Onde nessa nossa 10ª aula, né? Vamos estar lendo sobre o 8º capítulo do livro, que é onde os canibais aparecem, né? Como vocês estão vendo aí. Cannibals Appear, né? E vamos começar lá para finalizarmos nossa leitura, né? Essa aventura, essa obra aqui maravilhosa. Então vamos lá. Cannibals Appear. Parecem canibais. I'd been on the island for 10 years when I realized that I didn't have much gunpowder left. I needed to have heard. Ou seja, há algum tempo ele estava só... No capítulo anterior, ele só estava 2 anos na ilha. Agora ele já está o quê? 10 anos. Olha o tanto de tempo que ele passou, né, na ilha, o quanto ele amadureceu lá, né? Dá pra ver até a mudança, né? Se a gente voltar aqui rapidinho, olha aqui como era, né? Sempre descobrindo mais e mais sobre a ilha, sempre aprendendo mais. Então, ó, eu já estava na ilha há 10 anos, quando eu percebi que não me restava muita pólvora, né? Pois ele precisava se esconder, né? Precisava de pólvora. Eu precisava criar um rebanho. So, quando ele fala ali, ó, I didn't, né? I needed to have a herd, né? Precisava de um rebanho. So I made several traps and caught 3 small goats, a male and 2 females, né? Fiz então várias armadilhas e peguei 3 cabras pequenas, um macho e 2 fêmeas. I built an enclosure for them near the hut in the valley and I domesticated them by feeding them grain, né? Então, ele construiu, né, um cercado próximo à barraca do vale e as domesticou alimentando com grãos, né? Within a year, I already had 12 goats and 2 years later there were more than 40, without counting the ones I ate. Olha o quanto que ele já tinha com o tempo, né? Então ele domesticou com grãos, né? E em um ano eu já tinha 12 cabras e 2 anos mais tarde mais de 40, sem contar as que ele comia, né? Que ele precisava se alimentar também. From then on I could drink milk and make cheese and butter. Olha o que ele já aprendeu até a fazer queijo, né? E manteiga. Aí, ó, né? Ó, a partir daí pude beber leite, fazer queijo e manteiga. Né? Talvez ele já tenha aprendido um pouco no passado, né? Ter alguma noção assim, mas sempre na prática, né? É que a pessoa descobre mais, vai descobrindo mais, principalmente quando está sozinho, né? After the failure on the Big Canary, I built another smaller one with which I only dared to go around to coast. And even so, I had some tricky moments because of the currents. From then on, I didn't venture out to sea. Após o fracasso da canoa, né, que ele não conseguiu porque era muito grande, não conseguia levar e era muito pesada, né, ele construiu uma menor, com a qual eu arrisquei apenas contornar a costa. E mesmo assim tive dificuldades por causa das correntes. Depois disso, não me aventurei mais no mar. Né? Acho que ele ficou com receio do naufrágio ainda. As my clothes had worn out, I made myself some trousers that went down to the knee and a coat made from goat leather. Né? Como minhas roupas tinham se gastado, fiz calças que iam até o joelho e um casaco de couro de cabra. Né? Foi aí. Então ele se virar do jeito dele.
From the same skin, I made myself a hat, some boots, and a parasol. From my belt, I hung an axe, and I cutlass with a saw's edge, and on my shoulders I carried a gun. My face had been tanned by the sun, and I had a big mustache, né? Já tava ali crescendo, ali, ó. Então, com o mesmo, fiz couro, fiz um chapéu, um par de botas e um guarda-sol. No cinto pendurei uma machadinha e um cutelo de serra, né? Cutelo de serra. E nos ombros carregava uma arma, né? Meu rosto, né? O rosto dele tinha queimado do sol, né? Por isso ele usava ainda o bigode, né? Tinha ali o mustache, né? Ficava queimando de sol e ele usava um bigode naquele tempo, né? Um cutelo. Ele tinha um cutelo. One day I came across tracks of someone walking barefoot on the beach. Surprised, I searched our area but couldn't see anybody, né? Um dia encontrei pegadas de alguém que andara descalço na praia. Surpreso, vasculhei a área, mas não vi ninguém. I returned home terrified, thinking they must be savages from another island, né? Então ele voltou para casa aterrorizado, achando que deveria ser selvagens de outra ilha. I built another wall and around it I planted trees in order to hide in my house, né? Então ele construiu outra parede e em volta dela plantou árvores, né? Para esconder, né? Esconder a casa dele, né? Não mostrar. Se tivesse ali alguns canibais, né? Querendo atacar, alguma coisa do tipo. Fear became panic when 3 years later I became across a number of human skulls and bones on the same beach, né? Então ali, o temor se transformou em pânico, né? Quando 3 anos depois encontrou diversos crânios e ossos humanos na mesma praia, ou seja, né, pode aterrorizar mesmo. Aí aqui this meat that this was where the cannibals held their feasts, né? Então ele já tinha, isso significava que era ali onde os canibais faziam seus banquetes, né? Canibais, eu estava ali assustado com os canibais. I felt relieved, however, then in all these 18 years they hadn't seen me and 18 more could go by in the same way. Ou seja, ok, 18 anos, isso é muito tempo. Mas me senti aliviado por não terem me visto nesses 18 anos e mais 18 poderiam passar, né, na mesma forma. As time went by, I thought that the best thing to do was to shoot them if I saw them, and I started spying on the beach. Com o tempo, achei que a melhor coisa a fazer seria atirar neles se eu visse, e comecei a espiar a praia, né? Fui ali espiando, dando uma vasculhada. Later, I thought that I shouldn't judge the customs as we killed people too. What I should do was hide from them. Né? Ele pensou, né? Em vez de estar matando, deveria pelo menos se esconder. Mais tarde achei que não deveria julgar seus costumes, já que também matamos pessoas. O que eu deveria fazer era me esconder deles. I'd been on the island for 23 years. 23 anos já, pessoal. Olha o tanto de tempo que ele estava. When I made out the smoke on the beach. First, I ran away.
but later my curiosity made me take a look from a hill, né? Ou seja, ele estava ali há 23 anos quando viu uma formação na praia. Primeiro fugi, mas depois minha curiosidade me fez olhar de uma colina, né? I saw 9 savages, naked and sitting by a fire, waiting to eat, né? Vi 9 selvagens nus sentados em volta de uma fogueira, esperando para comer. I noticed that there were 2 canaries and the tide was low. Né? Vamos ver aqui o que ele viu. 9 selvagens nus sentados em volta de uma fogueira, né? Esperando para comer. Percebi que havia 2, né, canoas e que a maré estava baixa, né? Aí ele supôs que I suppose they wouldn't go until high, né, tide, and that's what happened, né? Ou seja, ele supôs, né, que não iria embarcar antes de a maré subir, e foi o que aconteceu. Desci a praia e vi os restos de carne e ossos. Tive medo novamente, né? Quando ele fala aqui, ó, I went out to the beach and saw the remains of the flesh and bones. I felt afraid again. Né? Quando ele teve medo novamente. Aí aqui, months later, during a heavy night storm, I heard the sound of a cannon coming from the sea. Né? Meses depois, em uma noite de tempestade, ouvi o barulho de um canhão vindo do mar. I thought it must be a ship in trouble, and I went out to make a bonfire. Né? Achei que era um navio em perigo e saí para fazer uma fogueira. They replied with another cannon shot, and so I added fuel to the fire. Eles responderam com outro tiro de canhão e eu aumentei as chamas. When dawn came, I saw with my perspective glass that the ship had run aground on the rocks. Né? Ao amanhecer, vi com minha luneta que o navio tinha encalhado nas rochas. Né? I took my canary and went to have a closer look. Né? Peguei minha canoa e fui olhar mais de perto. Né? Closer look. It was a Spanish ship, and I found 2 drowned men and a thirsty dog. Né? Era um navio espanhol e encontrou 2 homens afogados e um cachorro com sede. I took food, né? Rum, gunpowder and 2 chests. Né? Peguei comida, rum, pólvora e 2 baús. Né? When I opened them at home, I saw they contained shirts, sweets and gold coins, né? Uma medalha de atrair, sorte. Quando abri em casa, vi que eles continham camisas, doces e moedas de ouro, né? Uma coisa boa. How I wished I'd found someone alive to speak with. Como eu queria ter encontrado alguém vivo para conversar. One night, I dreamt about the cannibals. They were going to kill another savage, and he escaped. I sheltered him in my house, thinking he'd tell me how to escape from the island, né? Eu só queria ali um jeito de estar escapando daquela ilha. Há 18 anos, né? Certa noite, sonhei com os canibais. Eles iam matar outro selvagem que escapou. Eu o acolhi na minha casa, achando que ele me diria como fugir da ilha, né? Ele queria ali, ó, fugir. Né? I think I escaped from the island. When I awoke,
I knew I needed to find a savage in order to escape from this confinement. Né? Quando acordei, sabia que tinha de encontrar um selvagem para sair daquele confinamento. The opportunity arose a year later when one morning I saw 5 canoes on the beach. Surgiu uma oportunidade de um ano depois, quando certa manhã vi 5 canoas na praia. Já poderia ir, não é? Ó, ser uma ajuda, né? Ou não. Vamos ver aqui. They took out 2 prisoners and killed one in order to chop him up, né? Tinha lá o quê? 5 canoas, então eles pegaram 2 prisioneiros e mataram um deles para despedaçá-lo. Os canibais, né? Despedaçá-lo ali. They took 2 prisoners and killed one in order to chop him up. The other one escaped running towards the river. Only 2 men followed, and they were worse swimmers than him. Né? O outro fugiu, correndo em direção ao rio. Só 2 homens o seguiram, mas o fugitivo nadava melhor que eles. Né? Ele conseguiu escapar. I quickly went down and attacked the 2 pursuers with my gun. The prisoner was shaking, surprised. I smiled at him and made gestures, and he came nearer and seemed grateful. I gave him food and water, and then he slept. Rapidamente desci e ataquei os 2 perseguidores com a minha arma, né? O prisioneiro estava tremendo, surpreso. Sorri para ele e gesticulei. Ele se aproximou e parecia estar grato. Eu lhe dei comida e água e ele dormiu. Né? Ali ele queria uma amizade para ele não ficar só. Talvez poderia ajudar a fugir dali. He was young, strong and handsome, with long black hair and a sweet look on his face, with brown skin but not black. Ele era jovem, forte e bonito, com cabelo escuro, preto e um doce olhar. Sua pele era escura, mas não negra. When he woke up, they made gestures of obedience, and I made him understand that his name would be Friday. Esse daqui chegou, né? Daqui é sexta-feira, lá que a gente viu Friday. After the day on which I saved him, and he should call me master, né? Quando acordou, ele fez gestos de obediência. Eu lhe fiz entender que seu nome seria sexta-feira, que foi o dia em que eu salvei, e ele me chamaria de amo, né? I gave him clothes, and he was happy to dress like me, né? Aqui, ó. Eu lhe dei roupas e ele ficou feliz por se vestir como eu. I offered him goat meat and poultry so he would stop being a cannibal, and he liked the new food so much that he promised he wouldn't eat human flesh again, né? Ou seja, foi um gesto bom, né, aí que ele fez. Ofereci-lhe carne de cabra e de aves para que deixasse de ser canibal, e ele gostou tanto da nova comida que prometeu nunca mais comer carne humana. Nunca mais comer. Quando ele fala que poultry, né, he would stop being cannibal, and he liked, né, new food so much that he promised, né. I made him a tent, and I put the guns away, but I didn't need to worry so much, because he was faithful, loving and honest. Né? Fiz uma barraca para ele e guardei as armas, mas não precisei me preocupar muito, pois ele era fiel, bondoso e honesto. Né? Pelo que ele ofereceu, né, viraram de uma certa forma amigos. The
The 3 years we lived together were my happiest on the island. Mais 3 anos se passaram. Olha o tanto de tempo que tá passando, pessoal. Vocês estão percebendo aí o tanto de tempo? Os 3 anos que vivemos juntos na ilha foram os mais felizes para mim. I taught him to speak English and we became friends. He told me that 17 white men had come to his country in a boat. I imagined that they were the survivors of the Spanish shipwreck. Eu ensinei a falar inglês e nos tornamos amigos. Ele me disse que 17 homens brancos haviam chegado ao seu país em um barco. Imaginei que fossem os sobreviventes do naufrágio do navio espanhol. One morning, Friday told me that the cannibals had brought one of these men. Certa manhã, sexta-feira, me disse que os canibais tinham trazido desses homens. The two of us went and the cannibals fled when they heard our shots. I untied the prisoner and another savage tied up in a canary. Further saw it was his father. They embraced very happily. Né? Então, nós dois fomos até lá e os canibais fugiram quando ouviram nossos chios. Libertei o prisioneiro e outro selvagem que estava preso em uma canoa. Sexta-feira viu que era seu pai. Eles se abraçaram alegremente. Mais um gesto de ajuda. The Spaniard and his mates lived poorly in that country, so I offered them to come to my island and together we would build a ship of which I'd be the captain. O espanhol e seus companheiros viviam em pobreza naquele país, de modo que lhes sugeri que viessem à minha ilha e juntos construiríamos um navio do qual eu seria capitão. Ou seja, já quis fazer ali, né, a navegação dele, né, com os crews, né, com os navegantes, né. Days after the Spaniard had gone with Friday's father to explain my offer, we spotted an English ship. This made me feel very happy, and also surprised as we weren't on any trade route, né? Dias depois que o espanhol tinha ido com o pai de sexta-feira explicar minha oferta, avistamos um navio inglês. Isso me deixou muito feliz e também surpreso, afinal não estávamos em nenhuma rota comercial. We saw a boat arrive with several men and 3 more tied up. At right, we approached the 3 prisoners. One of them told me. Vimos bote, né, se aproximar com alguns homens e outros 3 amarrados, né? À noite nos aproximamos dos 3 prisioneiros. Um deles me disse: I'm the captain of the ship, but the crew has mutinied. Né? Sou capitão do navio, mas a tripulação se amotinou. Né? Aconteceu alguma coisa com a tripulação. I untied them and we hid. I told them my shipwreck story and I suggest. Eu, né, os desamarrei, né, fez um gesto de bondade ali, e nós nos escondemos. Eu lhes contei a história do meu naufrágio e propus, né, fez ali uma oferta para eles. If we help you get the ship back, will you take us to England? Se os ajudarmos a recuperar o navio, vocês nos levam à Inglaterra? They accepted and we captured the men from the boat. We went to the ship and the captain took over again the offer it to me. I couldn't speak. I was so moved. Eles aceitaram, né? E nós capturamos os homens do bote. Fomos até o navio e o capitão assumiu o comando novamente. E então ofereceu a mim. Não consegui falar de
tanta emoção, né? Ficou feliz ali. I took my gold, my hat, the parasol, and the parrot from the island, and offered the mutineers to stay and live on the island. Peguei meu ouro, meu chapéu, guarda-sol, papagaio da ilha e disse aos amoinados que podiam viver na ilha, né? Pessoal de lá. I left the island on 19th December 1686 after 28 years. When I arrived in England, my parents had died. I sold my plantation in Brazil, and with this money I lived well for the rest of my days, né? Então foi uma jornada que ele teve, não foi? Eu deixei a ilha em 19 de dezembro de 1686, após 28 anos. Olha o tanto de tempo que ele passou só na ilha, sem contar com o tempo de naufrágio, essas coisas e tudo mais. Quando cheguei à Inglaterra, meus pais já tinham morrido, né? 28 anos há muito tempo, né? E ele, quando saiu, ele já era crescido. Vendi minha plantação no Brasil e com dinheiro vivi confortavelmente pelo resto dos meus dias. Foi uma aventura, sim, com altos e baixos, sim, dificuldades muitas, mas para ele essa aventura, com certeza ele não vai esquecer daquele diário que ele fez, não vai esquecer de todas essas pessoas, né? Não esqueceu de todas essas pessoas que ele conheceu, não esqueceu das dificuldades que ele passou, e tudo isso ele com certeza levou para a vida dele, pessoal. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, certo? Do livro que nós lemos juntos, né? Essa leitura para mim foi maravilhosa, espero que para vocês também tenham sido. Quem não conseguiu acompanhar até aqui, pode acompanhar pelo primeiro, segundo, até o 10º, ok? Estão gravadas todas as aulas, todas ok, todos certinho, tudo direitinho. Espero que eu tenha agradado a vocês, principalmente, né? E eu também estou muito grato por ter, nessa nossa conexão, ter lido essa obra aqui maravilhosa, né? Robinson Crusoé, né? De Daniel Defoe. Foi muito maravilhoso para mim. Agradeço demais, né? E um abraço a todos vocês, né? E fiquem com Deus. Gostei demais. Bye bye.